Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e cheiro de churrasco é bom demais, né, Marlon? Com certeza, hoje a gente vai sentir um pouquinho do cheirinho de Deus. Será que é bom? Será que é ruim? Olha só, e nos visitando pela primeira vez, Gisele Neto. Gente, só pra dizer que é uma honra finalmente estar aqui depois de 60 anos. E gostaria de deixar registrado também que em era de Ozempic, o que importa pra Deus é a gordura. Muito bem. E hoje nós estamos reunidos em mais um episódio da série 316, onde nós falaremos sobre o versículo de Levítico. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, hoje, mais um episódio da série 316. Hoje será o versículo 316 de Levítico, Esse aí que é o segundo livro da Bíblia, olha só. Mas, obviamente, antes de tudo, vamos ler o versículo aí, E vamos fazer os nossos comentários sobre esse versículo, sem contexto nenhum. Mas primeiro, vamos ler em várias versões. Marlon, vou te dar as honras, de você ser o primeiro a escolher uma versão para ler aí. Por favor, leia aí em alguma das versões que você escolher aí. Vamos lá, então. Minha versão é NVI. O sacerdote os queimará no altar. É alimento de oferta preparada no fogo como aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Olha aí, hein? Essa NVI que tu tá lendo aonde, Marlon? Só pra saber. No verso. E o verso. Ah, certo. Não, porque isso é importante, Porque a NVI, a última versão da NVI, que é a nova versão internacional, ela sofreu modificações, Então, olha só que interessante. Essa NVI que o Marlon leu, ela é bem diferente da NVI anterior a essa nova repaginada que ela teve. Que até eu vou aproveitar, eu vou ler, que ela diz assim, ó: o sacerdote as queimará no altar como alimento, oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura pertence ao Senhor, Então percebam que ela já mudou até mesmo a NVI, olha ali, hein? Mas, Gi, por favor, leia uma versão também. Eu vou pegar, então, uma mais raiz aqui, que é uma Almeida Corrigida e Fiel. Então, e o sacerdote o queimará sobre o altar, alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Olha ali, hein? Mas até agora, a princípio, me parecem bem semelhantes, Marlon, então leia mais uma aí. Na versão NTLH. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável. Toda a gordura pertence a Deus, o Senhor. Aí já tem tudo isso aí, Não é tão, tipo assim, que nem a Almeida, NVI, tipo assim, o sacerdote queimar no altar, queimar tudo no altar. Não, tudo isso. Pelo menos pra mim, isso muda as coisas, Gi, leia mais uma aí. Vamos ler, então, uma nova Almeida atualizada, então. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Olha, ali também indica, hein? Eu vou ler a mensagem, que é aquela paráfrase, e tal. Então, tem uma certa interpretação. Diz assim: o sacerdote queimará tudo no altar. Será como alimento, uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura pertence ao Eterno. No caso eterno, a mensagem é quando tem o nome de Deus, que na NVI e as outras normalmente aparece com letras maiúsculas, A mensagem, ela utiliza o termo eterno. Então, só pra pessoal saber que basicamente é o Senhor ali, mas é eterno. Mas também não mudou muita coisa, Parece que ali o Eugene Peterson, ele resolveu não fazer muita paráfrase nesse versículo aí.
Vai, Marlo, Cansou da lê. tradução, né? Deu. Marlo, lê sua última aí. Pode ser a revista corrigida? Pode? E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada de cheiro suave. Toda gordura será do Senhor. Olha ali, aqui, Olha, ó, olha, manjar. olha. Manjar maravilhoso. Se você manjar dos paranauês... ai. Viu só aí o termo manjar, olha aí, hein? Gi, leia a sua última aí também. Então vamos para Almeida século XXI. O sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura pertencerá ao Senhor. Ah, muito semelhante também. Deixa eu ver se eu acho aqui uma que é bem diferente, mas todas são muito parecidas. Tem uma que é a tradução brasileira, né? Da Sociedade Bíblica Britânica, que ela... A diferença é que ela também coloca ali um nome de Deus ali, né? Diz assim, o sacerdote os queimará sobre o altar, é o alimento da oferta queimada, como suave cheiro, não é cheiro suave, é suave cheiro, olha aí, ó, poético. Toda a gordura pertence a Jeová. Daí bota ali o Jeová, né? Mas não tem muito por que a gente ler mais versões, acredito eu, porque a gente leu 9 aí, né? Mas todas são muito semelhantes. E aí, o que vocês me dizem que vocês entendem, né? A partir desse versículo isolado. Digamos aí que passou a Kombi, né? Com o versículo escrito na lateral. E aí vocês viram, olha essa mensagem, né? Uma mensagem muito legal. De Levítico 3,16. E aí, sem ter o contexto da passagem, o que vocês entenderiam, assim, de cara aí? Eu, como boa gaúcha que sou, já associei ao churrasco, né? Porque naturalmente a gente já faz essa relação aí, né? Então, pensa no sacerdote, né? No churrasco. Então já remete, ele já pensa tipo uma ovelhinha, né? Tipo uma carinha de gado. Então, já remete até o cheiro, né? Já atiça todos os sentidos, né? Porque não tem churrasco que não tenha cheiro bom, né? É, exatamente. E o versículo diz isso, né? Tipo assim, se vai queimar, aí deve-se carne, então, né? Porque tem gordura, né? Então, Fogo, o aroma fumaça. com certeza vai ser agradável, né? É, isso aí. Só que, tipo, eu sou daqueles que picanha tem que ter gordura. É, Tem que ter uma gordurinha pra acompanhar. Tem uma carne tem que ter um pouquinho de gordura pra ficar gostosa. Não pode ser totalmente magra. Só que daí, nesse caso aqui, o que dá pra entender lendo é que, tipo, eu pegaria a picanha, tira a gordurinha que eu não posso tocar, né? E fico com a carne. É acho que eu entendo. A gordura é de Deus, né? Eu tenho que tirar, capar a gordurinha e falar, ó, isso é de Deus, o resto é meu. Isso aí, a capinha da gordura de Deus, né? É isso aí. Eu entendo, assim, que nem vocês. Tipo assim, me parece que tem um sacerdote que não vai queimar isso em qualquer lugar, né? Então vai ser colocado ao fogo, porque vai ser queimado, né? Mas é sobre um altar, né? Então me parece que, digamos assim, vamos dizer assim, me parece ser tipo como se fosse um ritual, né? Algo ritualístico, né? Em que tem um sacerdote, né? E que ele vai lá queimar algo, né? Vai colocar ao fogo. E isso vai... Obviamente, quando a gente queima a carne, a gente tá falando de churrasco, né? Vai ter um aroma agradável. E só que ele fala ali que a gordura pertence ao Senhor, né? Usando se fosse as versões que só fala Senhor, tipo, ao Senhor, né? Tipo, bom, parece que tem um Senhor, alguém importante, né? Mas quando pega ali a mensagem, por exemplo, usa eterno. Eterno, o que é o eterno, né? Ou Jeová, daí já bota um nome, né? Que é a tradução brasileira. Mas me parece muito assim que ele simplesmente tá falando de algo ritualístico. Se a gente fosse usar assim com conhecimento geral, é um ritual que é feito porque fala de oferta, fala de sacrifício, né? Nem todas as versões falam de sacrifício, isso que é interessante também notar, né? Que algumas versões falam de um sacrifício e algumas, e acho que a grande maioria, não fala de um sacrifício, né? Mas fala de uma oferta. E oferta, pra mim, quando eu penso, oferta pra mim tem um significado diferente de sacrifício, né? No português, né? Pelo menos sacrifício, pra mim, me dá a ideia de que, algo foi sacrificado, né? Obviamente. E oferta... Abrir mão de, né? E oferta, vamos dizer assim,
algo foi ofertado, óbvio, né? Mas, tipo assim, me parece que sacrifício é mais forte, assim, pelo menos, né, eu sinto, assim, né, a palavra, né, sacrifício, então... Parece que a oferta é de bom grado e o sacrifício é algo que realmente teve que ser das entranhas pra poder fazer essa entrega. Tipo, vai me fazer falta, né, o sacrifício, né, porque eu estou sacrificando, entendeu? Uhum. Então, não sei se chama alguma atenção pra vocês, mais alguma coisa. E esse senhor ali, ele deve ter um colesterol alto, né, porque só fica com a gordura. E sabe que um dos destaques que é legal também de ver que algumas passagens falam sobre a oferta de alimento. Né? Então, porque também, né, tipo, nessa questão, tipo, tu falou mesmo, né, tipo, da questão do ritual e tudo mais, né, não, me parece que ele está montando um ritual ali que tá se preparando pra algo, né, pra se preparando pra uma comunhão, se preparando para um momento, né, de união. Vai ser como um Natal, uma Páscoa pra gente hoje. Isso aí. Será? Dá a entender que é algo assim. Pois é, se a gente fosse trazer pra isso, né, poderia ser até, vamos dizer assim, é uma festa de celebração que vai acontecer. E aí, digamos assim, tem uma pessoa que é responsável por fazer esse preparo, só que tem alguém muito importante que ele tem que ficar com as melhores partes, né? Porque a gordura, né, como o Marlon falou ali, né, a picanha, ele gosta da gordurinha porque é boa, né? É suculento, vamos dizer assim, é uma parte nobre, né? Se fosse pegar uma carne daqueles wagyu, sabe? A gordura tá em toda a carne, né? Tem aquele marmoreiro lá, né? Então, basicamente, toda a carne ia ser, né? É gordura. Então, a gordura tá em toda a carne, não tem como separar. Mas eu quero dizer assim, tipo, me parece, se a gente fosse pensar, né, uma celebração, né, e ver, né, como que sem um contexto a gente pode viajar pra muitos lugares, né? Porque a gente já tá falando até de, pode ser até cada um vai ofertar ali a comida, né? Então cada um leva um pedaço de carne. Aí tem o sacerdote, que é o churrasqueiro, mas tem alguém importante ali, como se fosse tipo o senhor, né? Vamos dizer assim, se nós fôssemos convidados, somos servos e tal, o senhor fica com as melhores partes. Eu acho que seria muito legal que o post com a frase fosse algo: o sacerdote é o churrasqueiro de Deus. Maravilhoso. Então, pessoal, agora que a gente resolveu pegar esse versículo que a gente viu passando na Kombi, a gente disse, opa, vamos estudá-lo? Vamos olhar na Bíblia que deu assim, eu acho que Levítico deve ser um livro da Bíblia, deve estar lá. E a gente foi pesquisar e a gente leu a Bíblia. Agora a gente pode falar do contexto, né? O que a gente entende desse versículo? Qual que é o contexto de Levítico 3,16? Quem gostaria de começar a compartilhar aí com a gente o contexto dele? Eu gosto muito de Levítico, porque eu me lembro que logo que eu me converti, a gente sempre pergunta, né, qual que é o primeiro livro da Bíblia que é legal a gente começar a estudar? E o pessoal sempre vai te sacanear dizendo, estuda Levítico, né? Porque quando... sempre vem, né? Porque são a gente trabalha muito com a questão das normas, das leis, né? E é legal, claro, sempre pensar no Levítico como um livro que fala do momento, né? Tipo, direcionado para um povo naquele momento, mas também é importante lembrar que é um livro que foi Jesus, né? Ensinou todos os seus, digo como discípulos, todos, inclusive nós, né? Até hoje, o que dizia Levítico, né? E o que a gente traz hoje para nossa vida, né? Então, é legal pensar, a gente estava falando ali, brincando na questão da oferta, né, e da oferta de alimento, até porque essa questão ritualística mesmo, Ed, que tu comentou, realmente, né, ali principalmente essa parte que a gente está falando ali é basicamente Moisés, né, que através, né, tipo, Moisés era a ferramenta, né, Deus era o escritor, digamos assim, mas ele estava mostrando basicamente, tipo, como que o povo de Deus tinha que fazer e proceder esse ritual, né. Eu acho que é legal a gente pensar que, a gente brincou da gordurinha, né, que era importante para Deus, de, cara, quando você for fazer a sua oferta, né, não é o animal ali, aquele magrinho, aquele debilitado, aquele doente, não. Né, você vai olhar pro que você tem de melhor no seu rebanho e vai nos trazer isso como oferta, né? Você tem que entender que você precisa abrir mão,
né, que a gente precisa fazer sacrifícios, literalmente, e fazer a entrega do que é mais importante pra Deus. Mas é bem isso, né, Gi? Eu percebo, assim, que esse livro, né, Levítico, né, tipo, se eu não me engano, Levítico significa referente aos levitas, né? Então, Isso aí. Né, que era a tribo de Levi, né, uma das 12 tribos de Israel, né, dos descendentes ali de Israel, Jacó no caso, né? E é interessante também a gente perceber, né, assim como tu falou que Levítico fala das leis, ali Moisés, né, preparando tudo isso, é interessante a gente entender também que esse livro, ele foi escrito por Moisés, né, como tu bem citou, mas ele foi escrito no deserto, né? Então, Moisés, ele estava no deserto do Sinai, quando o povo de Israel estava acampando a caminho da Terra Prometida. Então, Levítico, ele entra bem no meio, né, ali de Êxodo, em que eles estão naquela questão da construção do tabernáculo, Deus está trazendo a lei, então, ali que nós vamos ter a lei. E como esse livro ele foi escrito principalmente, né, para o povo de Israel, mas em especial para os sacerdotes, para os levitas, né, e depois, né, para toda a comunidade que tá ali. Então ele vai falar muito sobre essas questões ali que tu citou, né, das leis, né, principalmente da questão dos sacrifícios. E aí quando a gente olha para o capítulo 3 de Levítico, a gente percebe ali que ele tá já, até nos capítulos anteriores, falando sobre as ofertas, né? Então, pro povo se relacionar com Deus para pagar o seu pecado e coisas que aconteciam, então vão acontecer diversos, vamos chamar, né, de rituais, né? Então, rituais que o sacerdote tinha que fazer, que eram ofertas para Deus. Nesse caso, do capítulo 3, seriam as ofertas pacíficas, né? Ofertas de comunhão. Isso aí. Tem oferta pelo pecado, né? Tem oferta... Inclusive, tem oferta do pecado, digamos assim, se tu fez algo sem querer. Tem oferta se tu acha que tu pecou. Tem oferta do pecado que tu fez, aí tu confessa, né? Então tem vários tipos. E essa aí, do capítulo 3, tá falando da oferta pacífica, né? Oferta de comunhão. E aí, é importante a gente saber que esse versículo 16, ele tá nesse contexto de que essa oferta, ela não era apenas para expiação do pecado, mas ela também era uma celebração e comunhão com Deus. Por isso que ele fala ali sobre alimento, né? Porque ia ter o animal queimado, que nem tu bem falou, né? Tinha que ser um animal bom e tudo mais. E a gordura era vamos dizer assim, era parte nobre do animal, né? Então, esse animal, ele ia ser, né, limpo e tudo mais para ser queimado. Ele ia ser queimado para Deus. E parte da comida, do que for queimado ali, exceto a gordura, obviamente, né? Ia ser comida comida assim, né? Ia ser um alimento pro sacerdote. E parte dele ia ser alimento pro ofertante. Então percebe que tem essa questão de comunhão, né? Em que quem está oferecendo, ele tem esse momento de comunhão entre Deus, né? E ele, né? Tem essa ideia. Isso aí foi muito bem lembrado, porque é justamente isso, né? Porque tem muitos, que a gente tava falando muito dos sacrifícios, né? Esse especificamente, ele era trabalhado a comunhão, ou seja, ia haver a ingestão de alimento como um momento de comunhão, né? Até, né, a gente sabe que hoje, por que nós crentes a gente come bastante, é porque é bíblico, né? Deus mandou, então a gente obedeceu, né? Então tá tudo certo, né? E bem você trouxe, Gi, que tipo, a oferta de comunhão é diferente do holocausto, né? Quando a Bíblia tratava o holocausto, tudo era comida, tudo era queimado, na verdade. Tudo é queimado, isso como na consumido. Comunhão, não. Na comunhão, não. Na comunhão, inclusive, ele era tanto pelo sacerdote, né, como pelo, tipo assim, pelo quem ofereceu, né, o sacrifício, né. Exato. Aqui eu também consigo acrescentar que eu gosto de trazer algumas referências no hebraico, e Eleb, que é para a palavra usada para gordura, em Gênesis também é usado para dizer que era o melhor da terra, né? Era a melhor parte, ou a melhor coisa da terra, era isso que deveria ser entregue a Deus, né? Então, esse é o conceito ali desse churrasco divino, né? Então a gordura seria isso, né? Seria o melhor, né? A melhor parte, né? A coisa que dá vigor, que dá energia, algo nesse sentido, sabe? Mas será que Deus tinha fome? Era isso? Sabe o que eu tava pensando agora? Talvez, né, no caso dessas ofertas de comunhão, como o sacerdote ele ia participar também, né? Ele também ia comer. Talvez até era para o sacerdote não comer muita gordura, né? Não comer gordura, né? pra não engordar. Fitness, o sacerdote fitness.
Não, tô brincando, né? A gordura realmente... Isso a gente pode já puxar, né, Marlon G? A gente pode puxar já a interpretação do versículo, né? Porque o contexto, né, então se encaixa ali nessa questão, né, das instruções, das ofertas. E é uma oferta de comunhão, né? Um sacrifício de comunhão. Mas esse versículo 16 em específico, como é que a gente interpreta ele, né? O fato de que o sacerdote vai queimar, então, no altar, né? Esse animal, né? A oferta em que ele vai ser queimado no altar como alimento, né? E toda a gordura será do Senhor. Como é que a gente interpreta isso? Qual que é o significado? Eu acho que o principal significado, com certeza, é que Deus vai e deve receber sempre o melhor da nossa vida, né? Eu acho que isso não tem como a gente não pensar diferente, porque Deus não quer o restante, né? Deus não quer o que sobra, mas Ele quer o que mais tem valor. Então, a gente vê aqui que... Vamos pensar no ritual, né? Vamos pensar da galerinha no momento lá. O alimento não era queimado em qualquer lugar, né? Ele era queimado no altar, para começar. Não era ali no meio do fogo de chão, né? Ele era reservado já, como eu falei, tipo, com o melhor da carne que tinha. E ele ainda era, né? A melhor parte ainda ficava para Deus, né? Então, realmente, tipo, se a gente não tá separando aquele momento com o melhor que existe de alimento, no melhor local, né? Então, realmente, a base que a gente tem que extrair que realmente, tipo, que Deus tem que receber sempre o melhor, e que 2, né? Tipo, a gente entende que qualquer tipo de adoração tem que envolver uma entrega real aí, realmente. Concordo com a Gi, né? Justamente Deus querendo a melhor parte, né? Mas eu vejo que a gente, pegando o contexto, né, do versículo como um todo, eu vejo também que, tipo, Deus vai falar não que ele vai falar a gordura, mas que também o povo não deveria comer do sangue, né? Dizendo que, tipo, além de ter a melhor parte, o sangue, a vitalidade, de alguma forma, era algo que a gente deveria entregar a Deus também, né? Então, a melhor parte, mas não só a melhor parte do que eu produzo, mas também, como a gente trouxe, mas tudo corre no meu sangue, corre nas minhas veias, eu entrego, né, a Deus. A minha vida, uma analogia que foi feita aqui, que eu consegui trazer, era que o sangue é vida e a gordura é a força. Então, toda a minha força e toda a minha vida eu entrego a Deus, trazendo junto o versículo 16 e 17, né? Então, penso que quando ele também traz ali o aroma agradável, o que isso quer dizer, né? O que a gente traz ali do alento do aroma agradável? Eu também penso que, ainda que eu entregue a melhor parte para Deus, o que fica para mim também é de alguma forma agradável a Deus. Ele também é purificado. Eu entrego a melhor parte, mas não quer dizer que a parte que ficou é ruim, né? Não quer dizer que a parte que ficou para mim é pior, né? É uma boa parte. Se a gente fosse fazer essa analogia do churrasco ainda, né? Ainda que eu tenha tirado gordura, porque eu gosto, não quer dizer que o resto da carne eu tenho que jogar fora. Bem que a gente trouxe, é um de comunhão, onde a gente troca, come, a gente tem um momento juntos e é algo bom. A comunhão é algo bom, né? Nossa comunhão com Deus é boa. Sim, exatamente, Marlo. E sabe que também, um outro ponto, assim, né, que eu vi, porque se eu falar do mesmo assunto, eu vou só falar a mesma coisa que vocês já falaram, né? Então, não tem porquê. Mas apenas como curiosidade, né, tem também essa questão que várias versões falam sobre a questão do que é a oferta de aroma agradável, né? E Levítico vai aparecer muitas vezes isso, né? Sobre a questão de aroma agradável ao Senhor, porque é uma oferta de aroma agradável. Não só Levítico, mas em outras partes da Bíblia também aparece. Lembro até mesmo que aquele texto de Gênesis 4, que fala de Caim, diz que Deus se agradou da oferta de Abel, né? Que Abel ele trouxe as partes gordas, né? Das primeiras crias que ele tinha no rebanho. Então, qual que é essa ideia? Quer dizer que nem a gente brincou, né, no primeiro bloco, no início, Deus ele gosta, né, do cheiro da carne, né? Será que Deus ele gosta do cheiro de carne? Ele gosta do cheiro de gordura queimando? Não, mas é que é a ideia de dizer assim que quando a gente faz algo, como o Marlon falou, né, de bom grado, como tu falou também, Gi, né, a gente faz com prioridade, coloca as primícias, o que é melhor. Isso agrada a Deus. Isso é uma oferta de aroma agradável a Deus. Simbolicamente representando pela fumaça subindo, né? Como se o cheiro fosse, ele ia chegar até Deus, ele se agrada disso, né? Mas é a questão de que quando a oferta ela é de aroma agradável, quer dizer que Deus aceita. Quem está ofertando, né? O adorador,
ele está, né, fazendo aquilo de coração. Porque isso é importante também, né? Quando a oferta ela é boa, não é só porque era o melhor animal e tudo mais, não sei o que, mas é porque tem um coração quebrantado. Isso é importante também, né? Porque senão vira só um ritual, né? Vira só, né? Ou daqui a pouco assim, eu não posso comer a gordura, então vira dieta, né? Não, é questão de prioridade, né? Prioridade espiritual. Então tem tudo isso, né? E Deus, ele conhece os nossos corações, né? Então, sabe que a gente pode aprender, né, com esse versículo aí? Sobre a questão de que Deus, ele quer ter comunhão conosco, né? Porque se tem na lei um momento de oferta, de comunhão, né? De Deus com quem tá ofertando, né? Então quer dizer que ele quer ter comunhão conosco, né? Só que para isso nós temos que se entregar totalmente. E aí eu pergunto para vocês veem mais alguma coisa assim que se aplica, né? Algum princípio, alguma promessa? Ou como que a gente pode aplicar nas nossas vidas hoje o conhecimento desse versículo, né? Até daqui a pouco, como que ele se conecta com Cristo e tudo mais. Sabe que uma coisa que eu percebo muito forte desse versículo é uma coisa que a gente naturalmente acaba pensando do nosso dia a dia, assim, porque a gente sabe que a vida, os compromissos, o trabalho, a família, né? Eu brinco que a nossa vida moderna, ela acaba sempre empurrando a fé pro final da janta, né? Então a gente acaba levando o que é tipo o tempo que sobrou para fazer a devocional, né? O tempo que sobrou para ali trabalhar um discipulado, o tempo que sobrou para uma comunhão com o irmão, né? Mas é sempre o tempo que sobrou. Nunca é o meu tempo prioritário lá que eu reservo das 8 até as 5:30 da tarde, que nem do trabalho, né? Então, e não foi isso que Deus pediu, né? A gente percebe que esse texto mesmo, ele confronta muito essa lógica, né? Porque ele fala, né? Tipo, ele reforça que Deus deve sempre ocupar o primeiro lugar, assim. Então eu brinco que ele é uma chapuletada, assim, um tapa na cara constante, né? Sim. E é um momento, uma oferta de comunhão, né? Então, tipo... Exato. Em Efésios 5:2 diz que Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Uhum. Ele é esse sacrifício que tem um aroma agradável, né? Que agrada a Deus, né? Então, a aplicação é essa. Acho que a maravilha de ler o Antigo Testamento e ver que os rituais, apesar de ter ali um animal sendo sacrificado, porque a ideia do ritual, né, é que de fato, porque a ideia é do sacrifício. Então, quando a gente está falando de ritual e aí a gente faz essa analogia com Cristo, é justamente não só pela comunhão entre as pessoas, comunhão com Deus, mas houve sangue, né? Houve entrega, houve algo que foi morto, ainda que seja a minha melhor parte, né? Mas aquele aroma agradável quer dizer o quê? Que eu entregando a minha vida, a meu sangue, a minha força, sendo algo que agrada a Deus, o sacrifício de Cristo é algo que agradou a Deus. Porque trouxe vida pra gente, trouxe salvação pra gente no modo geral. Sim, sim. Vou lembrar de uma coisa, que esse versículo me lembra uma pregação do Predebon, que ficou marcado que os meninos brincavam até hoje. Sim, porque o Predebon, ele vinha com aquela cara de italianão, e ele fazia assim, ele fazia um gesto com a mão e falava o cheirinho de Deus, o aroma. E ele fazia assim, nossa, eu lembro até hoje, ele fazendo um gesto assim, ó, e puxando assim. Aí ele fez isso umas 3 vezes assim no meio da pregação. Ele falava assim que tem o cheirinho de Deus, assim. Quando você passar, as pessoas têm que. Daí ele respirava fundo assim. Tem que sentir o cheirinho. Ai, nossa, eu lembro que eu dei muita risada por um tempo, mas ficou muito bom porque eu lembro que foi exatamente sobre esse versículo. Aham. E tu sabe assim, né, Marlon, que nem tu falou, né? Tipo, quando a gente olha, né, pros sacrifícios, Jesus, ele é o sacrifício perfeito, né? Mas que nem a Gi comentou, quando a gente olha pra nossa vida hoje, usando até a ideia ali da oferta de comunhão, né? Hoje a gente também pode ter comunhão com Deus, só que nem a gente disse, a gente não coloca a comunhão com Deus como prioridade, né? E aí eu lembro de um outro sacrifício que é o nosso sacrifício, né? Que Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, digamos assim, a gente não precisa fazer sacrifício para pagar o nosso pecado, né? Porque Jesus já fez. Mas aqui é um sacrifício de comunhão, né? Nós nos sacrificarmos ao ponto, digamos assim, nós negarmos a nossa própria vida, né? Carregarmos a nossa cruz, negarmos a nossa velha vida, abandonarmos a velha vida e nós, a partir daí, termos uma comunhão com Deus, nós nos oferecermos a nós mesmos, né?
e esse sacrifício vivo, né? Nós não vamos morrer por causa disso. Ou melhor, a gente morre pra velha vida. Mas a gente vive para Deus, né? Então, isso requer que nem a gente falou, tipo, a gente precisa não dar sobra pra Deus, não o pior, mas a gente precisa dar o melhor, as primícias, o primeiro lugar, a gordura, né? A melhor parte, aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, muitas vezes, realmente, na nossa busca por viver o fluxo, né, da sociedade, né, aquilo que a sociedade está nos conduzindo já, que vem, né, de uma natureza caída, a gente acaba deixando Deus para depois, né, a gente vai orar quando tem tempo, a gente vai ler a Bíblia quando tem tempo, a gente vai ir, sei lá, numa celebração no domingo se a gente não tiver mais nada para fazer, né, se não tiver um aniversário, se não tiver um compromisso, se a gente não for viajar, né, porque a viagem é mais importante, porque o aniversário é mais importante, porque a visita que chegou às 5:30 da tarde na minha casa é mais importante, né, e aí Deus vai ficando em segundo lugar, só que não é o que eu vejo, né, em Levítico. E mais uma vez, que nem vocês falaram, né, tipo assim, a gente tá olhando ali para um texto lá da lei, beleza, a gente não precisa mais fazer sacrifício, né, a gente tem comunhão direto com Deus, mas um conceito, né, a base é a mesma, porque na verdade, quando Deus ele manda a lei pro povo, quando ele ensina tudo isso, ele tá ensinando conceitos que seriam, vamos dizer assim, depois materializados em Cristo e no relacionamento que Cristo traria para nós. Então, a ideia continua a mesma, só que a gente não precisa oferecer um cordeiro para pagar o nosso pecado. Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A gente não precisa oferecer uma carne de vaca para ter comunhão com Deus. A gente pode simplesmente orar, a gente pode simplesmente cantar, a gente pode simplesmente ler a Bíblia, a gente pode simplesmente fazer isso que a gente tá fazendo agora, que é falar da palavra dele e edificar um ao outro e as pessoas que vão ouvir, né? Eu brinco que Jesus foi o cordeiro perfeito, né? Literalmente o sacrifício definitivo, né? Porque ali, no momento que o véu se rompeu, a gente estreitou o nosso laço com ele, né? Só que tudo que a gente vê em Levítico, né? Principalmente nessa passagem aí, a gente percebe que tudo isso naturalmente ainda é um ritual que não, né, eu digo assim, é um simbolismo de ritual não só para aquela época, é o que pratica realmente para hoje. Que nem tu falou, Ed, eu acho que isso é importante pra gente ter essa importância, digamos assim, dar essa importância para esse ritual, para este momento, e entender que sim, ele se aplica ainda nos dias de hoje, né? Exatamente, né? Não como uma prática ritualística, mas o conceito, né? A ideia. Exato. E saber que Jesus, ele cumpriu a lei, né? Então, pessoal, considerações finais, o que, né, nós finalmente consideramos depois desse papo. Por favor, Marlon, nos diga aí o que você finalmente considera e também nos diga se você acha que esse versículo ele é útil para decorar. A gente entende que Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Essa beleza que é a palavra de Deus, em que a gente pode fazer diversas conexões entre o que acontecia no Antigo Testamento e vendo Cristo se cumprir na palavra, sendo o Cordeiro perfeito, aquele que se entregou por nós, o sacrifício de aroma agradável a Deus, é de fato o que a gente entende e tira de lição hoje. Mas falando do versículo em si, se a gente pegar ele, que a gente sempre traz na traseira de um caminhão ou na traseira de uma Kombi, lendo ela isoladamente, não vejo que é um versículo que eu deva decorar, né? O contexto aqui importa, principalmente quando a gente vê a sequência já no versículo 17 ou a ordenança no versículo 15. Então eu preciso de um contexto para entender a lição, a moral, o ensinamento que a palavra está trazendo aqui pra gente. Até mesmo para fazer a conexão com Cristo no Novo Testamento. Muito bem, Marlon. Muito obrigado por participar conosco. E agora, Gi, por favor, nos diga o que você finalmente considera e também nos diga aí se você acha que é útil para decorar ou não dá para decorar porque tem contexto. Nos diga aí. Eu sempre penso assim, tipo, no momento que a gente tá estudando a Bíblia, a gente tem que fazer alguns direcionamentos, assim, né? É bem isso aí, tipo, o que eu vou trazer pra mim, vou decorar pra gente poder multiplicar. E o que é importante pra eu entender o contexto e poder aplicar isso na minha vida, né? Concordo com o Marlon plenamente, tá? Eu brinco que não é necessariamente um versículo ideal, assim, pra se memorizar sozinho e fazer um autoestudo, porque eu vou pensar mais na fome que eu tô, né? E comer um churrasco de verdade, que nem o Marlon comentou ali na traseira do caminhão, né? Mas ele é muito importante pensar que, realmente, eu acho que a principal base dele é que Deus não pediu qualquer parte do sacrifício, né? Ele sempre pediu a melhor. E mais ainda, né? Eu acho que ele revela algo bem profundo, assim, sobre a fé. Entender que Deus nunca quis só rituais, né? E que ele realmente quis o nosso coração, né?
Eu brinco que quando a gente toma uma certa decisão na vida e toma uma decisão por Cristo, não tem caminho de volta, né? Então a gente precisa sempre olhar e direcionar e entender o que é melhor, né? E aí quando a gente entende, né, todo esse capítulo, entende toda essa questão do sistema sacrificial como um todo, até falando em curiosidades curiosas da Gisele, aí a tribo de Levi era responsável pelos sacrifícios, né? Então por isso que inclusive Levítico é muito direcionado para esse ensinamento aí de rituais, né? Eu acho que base é, Deus merece a melhor parte e o que tem de melhor na nossa vida, né? Eu acho que eu digo que ele atravessa toda a narrativa, não só de Levítico, mas toda a narrativa da Bíblia inteira, e ele ainda continua sendo um convite para a gente refletir, né? O que a gente tem de melhor, o que a gente trabalha como prioridade na nossa vida e também da nossa devoção em Cristo. Muito bem. O meu nome, como ele é lindo, maravilhoso, e foram os meus papais que escolheram ele é quase único, né? Então, os meus arrobas são todos iguais em qualquer lugar, né? Seja ele pelo sinal de fumaça, no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde quer que seja, né? O antigo Twitter, né? Que eu ainda sou uma senhora idosa, né? Então, é @Gisele Neto, para quem quiser me acompanhar, quiser seguir e conhecer um pouquinho mais de quem que é a Gisele. E vale dizer que é Gisele com C, né? G-I-C-E, né? Isso aí. Mas... É quase a Carol Conkai. Meu nome artístico vai ser Gisele com C. Mas vai facilitar porque link no post aí pro pessoal poder conferir os links da Gi. E muito obrigado, Gi, por participar conosco, né? E eu também gostaria de fazer as minhas considerações finais, porque eu tenho direito. E gostaria de dizer também que eu concordo com vocês, não decoraria esse versículo, né? Não é que não decoraria, né? Talvez eu me lembre. Mas não acho assim, nossa, um grande versículo 3:16 para decorar e para lembrar, porque é um texto assim que sem o contexto, né, perde muito, né? Perde muita base, perde muita profundidade e até mesmo ele isolado, largado assim, ele não comunica muita coisa assim, né? Fica até meio dúbio, né? Fica meio estranho assim de tu entender o que ele tá dizendo. Mas não quer dizer que ele não seja importante, né? Porque como a gente conversou, até trazendo pra nós, hoje a gente, que nem vocês falaram, né? Nos lembra da questão da prioridade, de que Deus merece o melhor, de que nós, né, hoje podemos ter comunhão com Cristo por causa de Cristo, né? Comunhão com Deus por causa de Cristo. E podemos também oferecer as nossas vidas em sacrifício, né? Daí um sacrifício vivo, né? Agradável a Deus, né? Porque isso agrada a Ele. Então, acredito que é bom conhecer Levítico, né? Porque tem coisa boa ali, apesar de ser chato e maçante e repetitivo. Esse mesmo capítulo tem 17 versículos, né? Pra falar da mesma coisa, mas para cada tipo de animal diferente. Ele repete do jeito que tem que ser e tudo mais, mas era importante, porque até mesmo desse jeito todo explicado, né, depois ainda o povo conseguiu arranjar um monte de detalhezinhos que não existiam na lei e inventaram lá umas 600 e poucas leis lá, querendo torcer a lei, né? E Jesus ele veio para depois reinterpretar e falou que estavam tudo errado, os caras fazendo tudo errado, né? Então... Eu sempre brinco, né, com o pobre do Moisés, né, que deu um tempinho ali, foi subir a montanha, na hora de descer, já tinha até feito um bezerro de ouro, a galera realmente estava desocupada, né? Mais essa ainda, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, então, pra quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!